Oferecimento Postos Casa Grande. Siga o nosso Instagram e acompanhe todas as novidades e promoções. Fala, jogadores, tudo bem com vocês? Hoje é pra gente falar, eu quero ouvir a opinião de vocês, é importantíssima essa participação de vocês sobre a janela de contratações do Sport Clube Vitória, né? Claro que a gente tem uma opinião, eu particularmente tenho uma opinião formada, né, de que o Vitória desde o ano passado vem contratando em demasia. O título da Série B, claro que joga muito, né, a poeira para debaixo do pano e acaba passando despercebido, mas foram mais de 30 contratações em 2023. Claro, combinou com o título, o acesso à Série A, mas obviamente que uma hora essa conta chega. E para o meu espanto, né, esse ano já foram também 30 contratações novamente. Claro, quando os resultados não acontecem, né? Claro, foi campeão baiano, a gente sabe, um campeonato praticamente de 2 times, o torcedor do Vitória ficou muito feliz em poder ter ganho do arquirrival, que fez um investimento muito maior que o Sport Clube Vitória, mas as peças que deram certo ano passado acabou se mantendo, né? Um esquema tático, o mesmo treinador, a mesma galera ali do meio, né? Jogadores importantíssimos, né? Que já tinham a ideia de como poderia render, o entrosamento ideal, e isso foi fundamental para que se ganhasse o Campeonato Baiano. A partir do momento que você começa a disputar uma Série A, as coisas são diferentes, né? Obviamente que a exigência é muito maior, a dificuldade é muito maior, e aí o Vitória começou a ter resultados que não agradaram o seu torcedor, que fizeram com que a diretoria tomasse algumas providências, né? De muita mudança, de jogadores interessantes e importantes que ajudaram muito ano passado, que acabaram tendo que ser negociados, né? São 4 jogadores que estão no Mirassol, o Mirassol que faz uma excelente campanha de Série B, e acho que dando, né, a certeza de que aqueles jogadores eram jogadores especificamente para a Série B. Na Série B eles foram importantes, mas todas as vezes que foram exigidos de que precisa mostrar na Série A, essa exigência ficou clara e os jogadores não conseguiram suportar, portanto essa quantidade de mudanças. Desses 30 contratados do início do ano, o maior investimento foi em cima do Janderson, né? O Vitória gastou aproximadamente 15 milhões e só o Janderson custou 5. Janderson que não conseguiu ainda performar dentro do campo, né? Um jogador que oscila muito, claro, veio como uma promessa, né? Porque nunca tinha jogado em alto nível nos grandes clubes do Campeonato Brasileiro e acabou que oscilou demais. O torcedor ainda não tem o Janderson como aquele cara que, não, esse sim valeu a pena o investimento. E nesse meio do ano, né, na janela do meio do ano, foram 6 jogadores que chegaram para tentar dar esse suporte no momento difícil que viveu o Vitória, além da chegada do Thiago Carpini, né? O Edu zagueiro, o Neres, que veio do Cruzeiro, o Ricardo Hiller, que veio lá de fora, o Machado, que também veio do Cruzeiro, o Carlos Eduardo e por fim o Gustavo Mosquito, né, o jogador que estreou no final de semana. Claro, um jogador interessante, né, do Corinthians, fez bons jogos pelo Corinthians e eu acho que é um jogador que pode ajudar. Em contrapartida, 8 jogadores deixaram o rubro-negro. Rodrigo Andrade foi para o Mirassol, Dudu foi para o Mirassol, Yuri Castilho foi para o Mirassol, Léo Gamalho foi para o Mirassol, o Eric Castilho foi para o Curitiba, hoje é reserva do Curitiba, o Reinaldo, zagueiro canhoto, que eu não sei o porquê que veio, que nunca foi titular em grandes clubes do Campeonato Brasileiro e o Vitória trouxe e já negociou para o Goiás. O Daniel Júnior voltou para Minas, né, agora pelo América Mineiro. E o Felipe Vieira, um lateral que começou muito bem, teve uma lesão. O Vitória acabou tendo que dar minutagem, acabou emprestando ele para Chapecoense. Mas o fato do clube contratar 30 jogadores mostra que os erros foram muito claros e evidentes. E algum momento essa conta vai chegar. Porque quando você contrata o jogador, não é só o fato de... Claro, quando você consegue encaixar ou emprestar para outro time, mas você tem que pagar a rescisão de contrato, você vai ter que repor, colocar alguém no lugar dele. E mais uma vez o Vitória está indo por um caminho muito complicado que não é utilizar a divisão de base. O Vitória ficou conhecido no Brasil por ter jogadores que sempre solucionaram problemas vindos da base. Mas infelizmente, né, pelas gestões passadas, e acho que isso tem que ser recuperado o mais rápido possível, o Vitória não tem hoje uma divisão de base que dê um suporte ao profissional e aí acaba tendo que contratar e acaba acontecendo o que aconteceu esse ano, né? Um erro
um atrás do outro, inúmeros jogadores que vieram e que a gente sabia que não produziriam, e ficou claro e evidente isso, a partir do momento que os treinadores que vieram acabaram, o Léo Condé, por exemplo, acabou utilizando os mesmos jogadores da Série A durante o tempo que ele ficou. A partir da chegada do Thiago Carpini, não. Aí houveram algumas contratações, alguns jogadores, né? O William Oliveira começou desde o início do ano, mas poucos jogadores conseguiram se sobressair ao ponto do torcedor falar assim, pô, esse sim veio da qualidade ou aumentar o nível daquele time que jogou a Série B e que foi muito bem, acabou sendo campeão. Então a gente teve muito poucos jogadores que conseguiram isso, né? O Mateuzinho já estava aí, o Oswaldo já estava aí, o Wagner Leonardo já estava aí. Talvez o Lucas Esteves é esse jogador que veio, conseguiu ser titular e conseguiu agradar até certo ponto o seu torcedor. Mas fora eles, você não consegue mais citar um número. E são 30 contratações, torcedor. Então acho que o Vitória precisa rever, precisa ter um cara específico nas contratações, precisa ser mais contundente no que diz respeito a investimento na divisão de base, porque sempre foi assim historicamente, mas infelizmente ao longo dos anos isso foi se perdendo e o torcedor sente falta, né? E a gente que gosta do futebol e sabe a preocupação, né, que se tem hoje, né, com o investimento que é feito, principalmente pelos clubes que têm SAF, em comparação a esses clubes que ainda não chegaram a esse estágio, que precisam mais do que nunca e não podem errar nas contratações, coisa que o Vitória fez em demasia, tanto no ano passado, acabou sendo campeão, como esse ano, e agora vai, sem dúvida nenhuma, brigar até a última rodada para não voltar para a Série B, uma coisa que traz um atraso gigante para o processo, mas que infelizmente é a realidade nua e crua do torcedor do Vitória. Internamente a gente sabe que o assunto lá é esse, a briga para não cair, a briga diária de jogo a jogo para não cair de divisão, justamente porque o dinheiro que foi investido, as escolhas que foram feitas não foram de acordo com a exigência de que é disputar uma Série A, e o Vitória precisava ter um pouco mais de atenção nessas tomadas de decisões, coisa que infelizmente não aconteceu. É difícil? Claro que é, mas nós acreditamos muito. Eu sou um cara muito otimista, torço muito. Vocês sabem o quanto eu tenho gratidão pelo Sport Clube Vitória, o quanto eu gostaria que o Vitória permanecesse na Série A, porque a gente demorou tanto tempo para ver o Vitória novamente na Série A. Eu, como atleta, me acostumei a jogar Série A, fiquei entre os 8 primeiros, fui semifinalista em 99, portanto, acostumei a ver o Barradão, os adversários chegarem no Barradão e se assustarem com aquilo que eles enfrentariam, porque eram times de qualidade, times de vontade, com a torcida apoiando, né, com a base dando um suporte maravilhoso para o profissional, e foi dessa forma que acho que o Vitória viveu grandes momentos e que o torcedor sente saudade, mas que a gente acredita muito que a permanência esse ano na Série A ela é fundamental para seguir nesse processo, para que se cada vez mais erre menos nas contratações, para ter um time competitivo, um time capaz de brigar no meio da tabela, brigando por um calendário internacional, assim como eu já disputei também Comebol pelo Sport Clube Vitória e gostaria de ver novamente o time nesse patamar, nessa condição. Tá certo, galera? Queria ouvir o comentário de vocês, né? Deixem o comentário o que vocês acham, onde foi, quem foi o grande responsável pela maioria dos erros nas contratações do Sport Clube Vitória, o que vocês fariam diferente, quem são os jogadores que na opinião de vocês agradam e têm condições de jogar a Série A. Deixa aqui nos comentários, ativa as notificações, se inscreve no canal e mais uma vez eu peço encarecidamente, deixe seu like no canal do Black. Fiquem todos com Deus, obrigado, Charles Miller. Oferecimento Postos Casa Grande. Siga o nosso Instagram e acompanhe todas as novidades e promoções.